Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista. E olha, um certo tempo atrás, quando se dizia assim, quem estudava de manhã tinha aula de educação física à tarde, e quem estudava de tarde, educação física de manhã. Aí dizia, né, nós fomos acostumados a dizer que esse negócio da educação física não era bom, não tinha futuro, era só cansaço, tudo mais e tal. Hoje não, hoje é o contrário, hoje as pessoas gostam, sabem que praticar atividade esportiva é bom, sabem que a educação física está num patamar acima. As pessoas agora fazem caminhadas cedo ou à noite, escolhem um local, as academias se proliferaram, então hoje existe uma chamada geração comprometida com a saúde. E é sobre isso que eu vou conversar com o professor de educação física e desportista Hernande Barros. Chega para cá, Hernande. Vamos ter uma conversa alegre aqui. Ele que também é desportista, é um torcedor fanático do Cavalo de Aço, e sobre esportes e educação física daqui a pouco. Hernande Barros já foi superintendente da CEDEL, que é a superintendência e hoje Secretaria de Esporte e Lazer, já também participou, está sempre, tem uma longa trajetória no serviço público. Sim. E eu começo, Hernande, perguntando para você, quando é que Hernande despertou para a educação física? Bom dia a todos os... Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa Aqui noite. tem as garras da patrulha, porque tem gente que assiste de madrugada até. E eu confesso, eu prefiro assistir na internet, que eu escolho minha hora, geralmente 2 horas da manhã, 1 hora, meia-noite, a hora que eu disponho eu assisto. E lá já acompanhando está... na sequência. E lá já está em HD, então você... Sim, alta qualidade. Isso. Bom, Fred, é um prazer estar aqui contigo, e eu encerrei o ensino médio, na época, 2º grau, lá no Graça Aranha, era aluno do professor Isaías, de saudosa memória, Isaías Pereira de Souza, o maior professor da história da educação física imperatrizense. E eu, ao encerrar o ensino médio, eu fui para o UEMA, estudava à noite, e o Isaías me convidou: olha, tem uma escola aí que está precisando de um professor, e eles querem um ex-atleta que tenha tido a experiência, a vivência. E o professor Isaías já era referência na época, né, e me indicou para essa escola. Eu comecei a trabalhar na Escola Machado de Assis, com educação física, em 1983. Depois fui para o Colégio Imperador em 84. 85, o saudoso professor Aldeni me levou para o município. Trabalhei 84 e 85 no Dorival Pinheiro, né? Depois eu tive uma experiência de passar um tempo fora trabalhando na Vale do Rio Doce, fui maquinista lá e voltei, porque o meu negócio sempre foi a educação, e especialmente a educação física, né? E voltei para a Imperatriz, concluí o curso de pedagogia na UFMA. Eu sou formado em pedagogia, eu sou até hoje um professor leigo na educação física. Não, mas a pedagogia é o único curso que dá direito a ensinar todas as áreas, né? Porque ela é a filosofia de toda, é a base, dela é que deriva todos os demais, né? Exato. E eu sempre tive essa vivência na área do esporte, do desporto escolar, e inclusive a partir de 2005 eu fui convidado para trabalhar no curso de educação física aqui no primeiro curso de educação física de nossa cidade, na Unisuma. Eu sou professor há 11 anos lá na graduação, na licenciatura em educação física. Trabalho com estágio, trabalho com didática, trabalho com fundamentos de educação lá. Então, a formação dos novos professores de educação física da nossa cidade, eu já tenho uma vivência com eles, com os formados recentemente. Você deu uma pista agora há pouco aí, que o primeiro colégio que você foi ensinar, eles queriam um ex-atleta. Ex-atleta. Então você foi atleta, já revelou aí. Como é que foi essa trajetória como atleta? A trajetória como atleta começou o seguinte: em 75, na primeira OCOI, 76, na segunda OCOI, Olimpíada Colegial de Imperatriz. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Aí eu estudava, mas não tinha acesso aos times, porque os times eram formados com os atletas mais velhos, né? Aí eu era torcedor. Fui torcedor das minhas 2 irmãs que jogaram handebol no antigo e já extinto ginásio Bernardo Saião à época. As minhas irmãs jogaram handebol. Eu nunca tinha ouvido falar em handebol, achei muito interessante uma pessoa jogar handebol. E fui assistir, acompanhar os jogos das minhas 2 irmãs, nas mais velhas, na OCOI, Olimpíada Colegial de Imperatriz 76. 77 também não tentei pegar vaga no time de handebol da escola, mas eu era muito novo, muito pequeno. 12 anos. 12 anos. Aí em 78 eu já me
comecei a treinar com os meninos, mas não tinha qualidade para jogar ainda. Em 79 eu já peguei o time. Então eu joguei no primeiro infanto da cidade, da história de Imperatriz. Porque até 78 os times jogavam numa só categoria, só no handebol masculino. A partir de 79, Meire de Pinho, também de saudosa memória, a pessoa que mais contribuiu com o processo de efetivação e implantação dos Jogos Escolares de Imperatriz, porque as 3 primeiras Olimpíadas Colegiais, quem tomou conta e quem conduziu, quem apresentou essas propostas foi o Miléo, do antigo Projeto Rondon, e cobrado pelo professor Leopoldo, que é considerado o pai dos Jogos Escolares de Imperatriz. Se ele é o pai, a Meire é a mãe. Que eu até orientei o trabalho do professor Moisés Charles no... E você é um dos filhos. Eu sou filho, no caso. Eu orientei um trabalho de pesquisa do professor Moisés Charles na conclusão do curso dele de Educação Física lá na Unisuma, e ele retratou exatamente esse resgate da história da Educação Física em Imperatriz. E ao estudar e pesquisar, nós dois chegamos à conclusão. O Leopoldo é o pai, se ele é o pai, a Meire de Pinho é a mãe, porque foi quem implantou as categorias, o infanto e o juvenil nos jogos. Eu joguei no infanto em 79 e fui campeão no handebol pelo Nascimento de Moraes. Aí um time muito bom, comandado pelo professor Itacir Barbosa, que também já nos deixou. E a partir daí, em 79 eu fui para o Graça Aranha e participei do atletismo. E é interessante, né, Elisandro, que se tivesse já o infanto na sua época, você queria jogar, já poderia, já né? poderia. Mas não dava porque não... Tinha a idade era maior. A importância que tem essas subdivisões, né? De você fazer, hoje já tem o pré-mirim, o mirim, o infantil e o infanto. Já tem 4 categorias que englobam o aluno. O pré-mirim é contra na barriga da mãe. O menino com 10 anos, 11 anos, ele já joga. Já tem uma prática pedagógica, já não é aquela prática esportiva exacerbada, cobrada demais. Mas ele já tem uma vivência pedagógica do desporto escolar. Uma visão diferente, o árbitro apita com mais tranquilidade, o árbitro ao invés de punir, ele orienta, né? Então o aluno vai cobrar um lateral no futsal e ele errou, o árbitro chega, põe a mão no ombro, olha, põe a bola aqui, sobre a linha, toca para o seu colega. Então tem toda uma preocupação pedagógica com a condução do desporto escolar nas categorias menores. Aí do Graça Aranha eu fui atleta e participei dos Jogos Escolares Maranhense. E tem uma coisa também inédita, Fred, que aconteceu comigo, foi o seguinte: em 84 eu já estava atuando no Dorival Pinheiro e nós levamos um time feminino que na época era uma seleção. Nós éramos tão fracos em termos de esporte em relação à capital que a gente levava a seleção imperatrizense de handebol, de basquete, de voleibol, e a gente tomava muito ataque em São Luís ainda na época. E em 84 tinha uma jogadora chamada Keila, que é professora hoje de biologia na rede estadual. Keila, ela era uma goleira excepcional. Excepcional. Ela era 70% do time, 60% do time. A Keila. Keila. Mas essa história você vai terminar, você vai nos acompanhando logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matote. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da
promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças. Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Estamos de volta com o Entrevista Frederico Luiz aqui no canal 4 e também, claro, no YouTube, no Facebook. Curta os nossos canais nas redes sociais. Isso aqui é a importância. A Band Imperatriz, normalmente, na chamada mídia tradicional, é comum fazer o site. Primeiro, todo mundo tem um site, divulgar o site. Nós não, nós estamos preocupados com a interatividade. Então, primeiro, nas redes sociais. Mas no bloco anterior, você fazia uma retrospectiva de como começou sua vida como professor e também como atleta. Sim. E estava lembrando exatamente de um atleta que a cidade de Imperatriz sempre perdia bastante quando ia disputar jogos escolares na capital. Sim. E parece que a Keila modificou isso? Foi. A Keila era uma jogadora, foi uma jogadora excepcional, inclusive ela é a maior jogadora da história do handebol de Imperatriz. Ela conquistou todos os títulos que disputou. Inclusive, ela foi campeã maranhense em 84, eu era o treinador da seleção imperatrizense, levei esse time para São Luís e consta lá nos anais da história que a Imperatriz não era o Colégio Nascimento de Moraes, o Centro de Ensino Nascimento de Moraes ou o Centro de Ensino Graçaranha ou o Dorival Pinheiro. Na verdade, tinha atletas das 3 escolas. Tinha atleta do Dorival Pinheiro, tinha atleta do Amaral Raposo, tinha atleta do Graçaranha e do Nascimento de Moraes. Escolas públicas. Escolas públicas. Mas quem ganhou foi a Imperatriz. Por quê? Porque nessa época eles deixavam. Foi a última vez que eles... Aí em 85 eu levei a seleção masculina já, né? Nós ficamos em 4º lugar. Quando a gente chegou em São Luís e começamos a ganhar, em 84 nós ganhamos um título, em 85 nós ficamos em 4º lugar. Aí eu lembro que um professor renomado lá de São Luís do Pinheiro, que é um dos maiores nomes do handebol de lá, ele falou assim: nós não podemos mais admitir que a Imperatriz traga a seleção. A Imperatriz tem que trazer agora o time campeão para poder participar dos Gêmeos. Então eu tive essa trajetória, né? Eu fui campeão imperatrizense de handebol, depois eu fui campeão imperatrizense como treinador com o Dorival em algumas campeão maranhense. Tive esse título de campeão maranhense. E depois eu passei mais para a gestão, né? Já voltei para a sala de aula, continuei, trabalhei também a partir de 91 a questão do xadrez no CESA. Eu trabalhei 7 anos com xadrez no CESA, com o futsal e com o xadrez, mas os melhores resultados eles vinham no xadrez, né? Eu tenho um projeto que eu desenvolvo na faculdade com os estagiários, né? Então os meus estagiários recebem noções de xadrez para implantar o projeto de xadrez na escola. Tem alguns professores aqui que trabalham com xadrez hoje, que passaram por lá e estão obtendo bons resultados. O xadrez é uma coisa muito interessante e pode ser incluído como conteúdo da educação física. A gente faz essa discussão lá dentro, no ambiente acadêmico, de que o xadrez pode ser um conteúdo da educação física e não um novo componente curricular, não uma nova disciplina dentro da grade curricular do aluno. Então, por exemplo, lá você vai escolher que tipo de esporte vai fazer, eu posso dizer que eu quero fazer xadrez. Também xadrez. Também xadrez. Como conteúdo da educação física, né? E Fred, aí eu tenho também a experiência na questão da gestão, né? Em 2001, Jomar é eleito e me convida para a superintendência de esporte e lazer na época, né? E nós tivemos problemas na questão da gestão. 2 anos nós não realizamos os GEIs, oficializamos as Copas. Então tinham 4 Copas na cidade, cada Copa indicava um campeão para os Gêmeos, né? Aí conduzimos as pessoas para São Luís nos ônibus de qualidade também, mas tivemos esse problema seríssimo no 2003, 2004, que não houve a realização dos jogos. Mas em 2001 e 2002 nós implantamos modalidades novas. Nós criamos, por exemplo, os jogos especiais, jogos que todo cadeirante jogava, as pessoas com problemas mentais, as pessoas com... Inclusive a cidade física. Tem o Senapa que exatamente... O Senapa foi um dos parceiros na época, então era SEDES, no comando da doutora Sheila Belchior, que era a coordenadora desse setor, lá na SEDES, à época, e a nossa coordenadora, a professora Amanda Miranda, lá na CEDEL,
né, nós nos juntamos e fizemos esses jogos que chamava Joia, né, que foi uma coisa bacana. Outra coisa também que a gente criou na nossa gestão e houve nos 2 anos, o Joia, os 4 anos, os Jogos da Estrada do Arroz, Fred, foi um negócio de inclusão muito bacana. Fizemos uma versão em 2001 em Coquelândia e em 2002 na Petrolina. E depois tivemos dificuldade financeira e nós acabamos não conseguindo fazer a terceira versão, que seria em Vila Conceição. Islandi, você também é um apaixonado, a gente percebe isso, pelo chamado futebol profissional. Sim, sim. E Aficionado. você sempre está presente nos Jogos da Imperatriz, também vibrou quando o JV Lideral, que é da cidade, foi campeão. Foi. Eu sempre destaco isso porque a cidade, além do Imperatriz, teve um time que já foi campeão da Série B e campeão estadual. É um título a mais para a cidade. Sim, né? sim. São 3 títulos, na verdade, Imperatriz tem, né? Exatamente. Então, um terço disso aí é do JV. 2 do Cavalo, 1 do JV. E o JV tem um da 2ª divisão, que foi também. Exatamente. conquistado. Isso. E como é que você avalia? Porque é que nos outros esportes quase não se vê confusão nas torcidas, está todo mundo tranquilo, todo mundo vibra, todo mundo ganha, todo mundo perde, mas é uma alegria só. E no futebol profissional, nós sempre temos cenas lamentáveis. Na semana passada foi lá no Uruguai, no jogo com o Peñarol que veio até aqui, abria o novo estádio, né? Sim. Eu lembro, com a mesma camisa, amarelo e Uma confusão preta. gigantesca. Uma confusão gigantesca semana passada. E por que é que só o futebol tem isso? Porque os outros esportes hoje também são profissionalizados, né? O basquete, vôlei, tudo. Mas não, As pessoas torcem da forma mais civilizada, né? Como é que você explica Fred, isso? é o seguinte, eu acho que o grande problema do futebol foi a criação das torcidas organizadas. Então, por exemplo, uma equipe de grande porte, como o Corinthians, por exemplo, tinha Vicente Mateus na década de 70 no comando. Vicente Mateus financiava torcidas. Então, dava ingresso, ônibus. O Corinthians vai jogar em Porto Alegre. Não, seleciona aí 200 pessoas, está aqui a grana, 5 ônibus, vai em Porto Alegre, joga, torce e volta. Aí você profissionalizou essa torcida. Profissionalizou, assim, quem é que tem tempo para acompanhar um time? Quem não está trabalhando. Eu, por exemplo, eu não tenho hoje, quinta-feira, como ir assistir o treino do Cavalo de Aço. Gostaria. Se eu fosse aposentado, eu iria assistir para arquibancada e ver o treino. Mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Quem é que vai acompanhar treino de time? É o cara que trabalha de manhã, está folga de tarde, ou folga de manhã, folga de tarde, trabalha de manhã. Você tem que ter tempo para isso. Então, com esse processo de profissionalização, aproximou muito também do crime organizado. Hoje, essas torcidas organizadas, elas já têm tráfico de drogas, elas têm uma série de crimes por trás. Você tem, por exemplo, o presidente do Corinthians hoje é o João. Aí quem financia a torcida é o José. O José diz, invade o CT hoje e quebra tudo lá. Gente, tem tudo isso aí por trás. Então, você levou para dentro do estádio, não a família. Você vê a imagem da década de 50 no Maracanã, era a família abraçada, era o pai, a mãe, era a criança, era todo mundo torcendo naquelas imagens do nosso tempo, do Cine... Cine Feeds. Cine 100, né? Não tinha aquele projeto? Aí que a gente via no Cine Feeds, no Cine Marabá, antes das sessões que a gente assistia. Eu acho que o futebol exacerbou, o futebol precisa ser Canal revisto. 100, né? Canal 100, Isso. exatamente. Aí precisa... A locução daquela... A locução era maravilhosa. Eu assisti o filme só para poder ver o Canal 100. Né? Eu achava curioso, Imagens Fred, lindas, o seguinte, close. eu assisti, eu ouvia o jogo no rádio, na narração de Valdir Amaral e Jorge Cury, Rádio Globo, né? Eu não tinha rádio, mas sempre tinha alguém na João vizinhança. Saldanha no comentário. João Saldanha no comentário, Mário Viana. Aí a gente juntava em torno de um rádio na nossa rua. Só tinha um vizinho nosso que tinha um rádio bom. Ele botava na porta, aí juntava todo mundo com suas cadeiras e eu ouvia o jogo. Eu memorizava a narração para me combinar com o cinema, com a imagem na próxima. Então eu ia lá e olhava o que o Jorge Cury disse, se foi falta, se não foi falta, se foi impedimento, que era para combinar com a imagem do Canal 100 no cinema. E, às vezes passava 2 meses para poder chegar a imagem aqui em Imperatriz, né? Mas a gente acabava fazendo essa conexão, era um negócio muito interessante. Mas só para concluir essa questão do futebol, eu acho que o futebol precisa ser revisto. Não, você vai concluir, você que está em casa, fica aí que você vai saber a conclusão logo após o intervalo. Aguarde um instante só. Você lembra dos nossos sonhos
nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Estamos de volta com o Frederico Luiz Entrevista, hoje, Isnande Barros. Isnande, no bloco anterior, você falava sobre a questão das torcidas organizadas, sobre a dificuldade que o futebol profissional passa por conta delas, e ia fazer a sua conclusão quando eu interrompi, para, claro, que nossos patrocinadores pudessem ter audiência, e agora você conclui seu raciocínio. Bom, concluindo, né? Eu percebo que o futebol é um fenômeno social, na verdade, né? A gente vai para o estádio e lá a gente se excede, às vezes, na torcida, na paixão pelo clube. Tudo isso é até perdoável, né? Agora, o que existe por trás dessa questão da organização, da luta política interna dos clubes, é que acaba por contaminar essa ação e a presença do torcedor. Então, o que aconteceu? Com o advento dessas torcidas organizadas, os clubes hoje têm que financiar, têm que dar ingressos, têm que mandar buscar e mandar deixar. E houve um processo de profissionalização e isso afasta a família da torcida. Outra coisa, Fred, também nessa conclusão, é esse paternalismo que os clubes querem, né? Você vê, por exemplo, no Copa no Brasil, aí os clubes querem estádio, mas aí quem tem que fazer é o governo tem que gastar dinheiro. Futebol é profissional. Quem lida com futebol profissional lida com a joia da coroa, né? É diferente de você fazer handebol, você fazer basquete, futsal, é difícil, mais difícil fazer. O futebol você tem TVs que pagam, você tem empresas que investem, porque tem resultado, tem retorno. Mas a gente ainda fica com essa prática paternalista, os dirigentes não são profissionais. Você vê clubes hoje que são dirigidos profissionalmente, já estão tendo uma gestão mais moderna, eles acham um absurdo, por exemplo, o clube dever 600 milhões, 500 milhões, 200 milhões para o INSS, como a maioria dos clubes hoje devem, né? Então, o futuro dos clubes é a profissionalização e se afastar de torcida organizada, é assim que eu espero. Bem, Isnande, você falou aqui agora há pouco que o xadrez está incluído também na educação física. E até algumas pessoas podem até... Mas o xadrez, já que o movimento é muito ligado ao movimento, mas aqui o cérebro está à toa. Sim. E você é o primeiro blogueiro
da história moderna de Imperatriz, né? Da civilização imperatrizense, o blog do Isnan de Barros. Século XXI. Isso, exatamente. Como é que foi essa experiência e que você também deixou, não segue mais, mas não deixou apenas o blog, mas o ativismo digital na internet, nas redes sociais, eu vejo ser permanente. Eu permaneço. Fred, a história do blog é interessante demais. Mais ou menos em 2001, 2002, a gente estava no governo e parece que em 2003, Márcio Gerri foi transferido para a chefia do gabinete em Brasília. Foi exílio, como eles chamam. Foi exílio. E o que aconteceu foi o seguinte, Márcio, de lá, ele começou a postar o que ele vivia lá. Então, houve reunião no gabinete hoje, a Câmara hoje aprovou isso e isso, houve reunião das comissões. Aí eu achei interessante, eu digo, bicho, isso é uma linguagem nova que tá acontecendo, né? Aí, fuçando na internet, um dia no UOL, que o UOL naquela época era a forma de acessar e tudo. Aí eu encontrei na plataforma do UOL a possibilidade de criar um blog. Eu digo, rapaz, isso aqui é uma loucura, um negócio desse. Eu vou poder dizer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho das coisas, num espaço que é meu. E dizer isso para as pessoas que virou proprietário do veículo de comunicação. Eu era dono do meio de comunicação. Aí eu criei um blog, e até hoje meu filho, eu criei um blog, na hora de fazer a configuração do layout do blog, eu botei amarelo, vermelho, verde, azul, enchi de cores, meu filho formado em jornalismo, hoje ele disse, pô, o senhor pecou demais aí na comunicação, o senhor poluiu demais o seu blog. Comunicação visual. Aí eu criei um blog chamado Isnan de Barros na Net. Aí comecei, eu lembro que a primeira postagem, eu estava na sala lá em casa no final de semana, aí eu escrevi, aí mandei o endereço no Orkut, na época parece que era Orkut ainda, não sei, era uma rede social, ou não sei se foi e-mail, talvez tenha sido até no e-mail, para minha esposa. Aí minha esposa depois entrou lá na internet, olhou e disse, gostei, achei legal. Aí eu mandei para uma colega dela, da minha esposa, ela leu, aí eu digo, vai lá e comenta. Pra gente testar o mecanismo, como é que era, né? Aí a colega da minha esposa foi lá, entrou, leu e fez um comentário, parabéns, professor Isnan e tal. Aí eu fui picado pela mosca azul do negócio, né? Comecei a escrever e eu escrevia e divulgava, que estava escrevendo, né, nas redes sociais. E isso ganhou uma repercussão muito grande. As redes sociais da época era Orkut, era o Mirk. Isso. Era a pré-história das redes sociais. Fred, isso ganhou uma... O Mirk era o M de pequeno, né? Era o M de IRC grande, que é colorido. E Halo Chat, né? Esse negócio do bate-papo do UOL era mais ou menos isso, né? Era mais ou menos isso. Tinha o bate-papo do UOL também, onde você criava as comunidades, por área de interesse e tal. Aí depois eu fui para outra plataforma, para o Blogger, né? Aí eu criei um blog já mais com um layout mais bacana. Depois eu mandei já um profissional refazer o layout do blog, ficou mais apresentável. E eu comecei a todo dia escrever sobre o que eu vivia, eu postava, eu vi um filme bom, um jogo bom, um livro bom, a cidade esburacada. Aí a galera começou. Tinha gente que mandava, por exemplo, a foto da rua. Já a foto da minha rua está esburacada. Atenção, prefeito Madeira, secretário, prefeito Hildon Marques, a rua tá estragada e tal. Aí isso foi ganhando uma repercussão tão grande que virou uma loucura. A Arimatea tinha a mania de, ao começar o programa dele, diz, vamos ver aqui o que diz o professor Isnan de Barros no blog dele. Meu amigo, Amarante, a pessoa ficava sabendo que tinha um blog chamado Isnan de Barros. Tá certo, Isnan. Olha, você está em casa, mas já terminou, Frederico. O que é bom passar rápido, você pode entrar lá no perfil do Isnan de Barros, Criativista Digital, fazer mais perguntas para ele, ou aqui no nosso canal da Band Imperatriz, no Facebook, no YouTube, que ele também vai responder com todo carinho. Cidade, obrigado, Isnan, por estar aqui conosco. Um forte abraço. Prazer.